Muito bom! Sejam muito bem-vindas. Eu estou iniciando a gravação, já bati um papinho com quem está aqui comigo ao vivo. Essa gravação está sendo feita para eu disponibilizar essa aula inaugural, como tem sido há um bom tempo já. As aulas inaugurais dos desafios do mês, elas são abertas, disponíveis para quem quiser. E elas são abertas no intuito de você poder experimentar, sentir como é que é a proposta do mês e quem sabe vir com a gente. O Desafio do Mês é um programa que eu tenho de práticas de yoga, que acontece por meio da plataforma Hotmart. Eu tenho uma comunidade lá que se chama Comunidade Desafio do Mês e lá a gente vai trabalhando mês a mês temas diferentes dentro da prática do yoga. Às vezes é um tema físico, uma postura que a gente vai olhar, às vezes um exercício respiratório, às vezes um tema filosófico. E aí, quem está no grupo de WhatsApp do Desafio do Mês para receber as aulas inaugurais, né, deve ter sentido falta mês passado, porque não foi aberto para todo mundo. Mês passado eu fiquei com a turma que já estava mesmo, a gente estava comemorando a nossa conexão, a nossa sanga, esse grupo que trabalha junto um mesmo objetivo. Então, nesse mês, eu não recebi ninguém novo porque precisava já ter essa ligação prévia. Aí agora já está de volta, que bom que eu estou aqui com vocês que, né, que eventualmente nunca fizeram o desafio do mês, que vão experimentar pela primeira vez. E qualquer dúvida, depois é só me chamar que eu explico como é que funciona, tá? Bom, vamos falar do tema de hoje para a gente praticar. Eu fiquei pensando, acompanhando as vivências das alunas, as vivências recentes de algumas alunas, como que esse tema ele perpassa a nossa vida o tempo inteiro. Como que, às vezes, em certas experiências, é tão difícil a gente alcançar o que a gente vai trabalhar ao longo desse mês. E tem momentos na vida que isso fica muito radical, que a necessidade de a gente trabalhar isso fica gritante. E é mais ou menos assim: ou você trabalha, ou você sofre demais, sofre em excesso, sofre né, estourando a tampa da panela de pressão, sofre entornando o leite, né? Então, esse tema, ele não é um dos preceitos do yoga, dos tradicionais passos do yoga, dos 8 passos estabelecidos lá atrás, 400 anos antes de Cristo, por Patanjali, mas ele perpassa vários aspectos da nossa prática do yoga. Então, o desafio de junho, eu vou logo falar, é o desafio da entrega. Eu mandei aquela imagem, uma mão aberta, né? Uma flor entre as mãos, para a gente pensar sobre a entrega. Essa capacidade de a gente deixar algo nas mãos de algo que não sou eu exatamente, mas que também faz parte de mim. Quando a gente consegue entregar aquilo que a gente sempre fala, entregar para Deus. Aí eu faço uma autoanálise, uma autorreflexão e eu conto para vocês que durante muito tempo da minha vida, um longo tempo da minha vida, eu era mestre em falar, entrega para Deus. Ah, não vou entregar para Deus. E isso era só da boca para fora. Porque quando a gente fala assim, vou entregar, não consigo resolver isso, vou entregar. Quando você fala isso e entrega de verdade, é para automaticamente você não estar mais ansiosa, você ficar livre do medo e você desapegar do que vem, das possibilidades do que vem. Então, só nesse comecinho, pensa aí como é difícil praticar essa entrega, como é um desafio assim. Ai, gente, é um desafio para a vida inteira, né? Mas a gente melhora, porque do jeito que eu era, eu não entregava nada. É aquele negócio que você entrega, mas já vai segurando as pontinhas assim. Não, peraí, só um pouquinho. Eu vou segurar. E aí, esse é o primeiro elemento que eu quero discutir com vocês. Como que o entregar mexe
e desafia a nossa necessidade de controle. É muito, muito básico isso. A gente quer controlar tudo, a gente quer ordenar a nossa vida com o script que a gente que desenha, né? E aí eu não estou falando para a gente fazer o contrário e pensar que planejamento não serve para nada, que a gente soltar, não se importar com nada e deixar seguir, vai dar tudo certo. Não, porque dentro da prática do yoga há várias coisas que nos conduzem para o exercício do controle. Olha que loucura! Então eu coloquei aqui alguns aspectos, nós vamos passear por isso ao longo desse mês. A gente vai ter conversas teóricas ao longo do mês, onde nós vamos abordar um aspecto dos yamas e niyamas, que são os preceitos éticos e morais do yoga. Então, ao longo da caminhada, a gente vai parar e vai prestar atenção em um aspecto ou outro. Mas a gente vai fazer muita prática física, muito exercício de respiração, porque é por meio do corpo, é por meio dessa compreensão interna, bem profunda, de que existe algo maior do que eu. E esse algo maior do que eu também sou eu, é que nos dá essa prática, a prática disso, profunda, é que nos dá a confiança de finalmente poder falar: eu entrego, e eu entrego, e esse entrego te tirar pesos, ansiedades, medos, apegos. Então, assim, não sou mestra nisso, muitas vezes também entrego e quero puxar de novo. É um exercício constante na vida, mas foi muito libertador eu perceber, num momento da minha vida, que eu nunca havia entregado de verdade, que eu nunca tinha deixado realmente na confiança o rumo da minha vida. E aí eu fui aprendendo, fui aos poucos conquistando isso, e mesmo a gente errando, voltando, dando alguns passos para trás, vai sempre acontecer essa possibilidade de a gente ampliar as nossas capacidades nesse sentido. Então, o desafio de junho, trabalhar a entrega por todos os aspectos possíveis, todos os acessos mentais, racionais, pelo corpo, pela experiência. E aí a gente vai. Vou passar várias tarefinhas, tarefas pequenas, como é nos desafios, videozinhos bem pequenininhos. Ó, a minha internet deu uma travada aqui. Vou diminuir o ritmo da fala para se depois eu tiver que cortar esse vídeo. Vocês estão me vendo? A minha imagem parou. Bom, parece que tá ok. Então, deve ser uma pausa momentânea. Então, nós vamos trabalhar essa entrega por vários aspectos. Vou só destacar, antes da gente começar a nossa prática física de hoje, que nós temos alguns preceitos entre os yamas e niyamas que vão nortear o nosso caminho nesse mês. Nos nossos encontros de quarta-feira, nós vamos fazer práticas físicas, mas vai haver outras práticas, mini práticas físicas ao longo do mês. E a gente também vai discutir questões teóricas em mini vídeos, vai trocar ideias. Mas entre os yamas, que são Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, talvez você já tenha ouvido falar em algum desses, a Parigraha, que é a prática do desapego, da não possessividade, e aí que também pode ser traduzido por generosidade, é uma dessas portinhas que nos vão dando acesso a essa capacidade de entrega. Então a gente vai focar bastante nesse conceito de aparigraha. E os outros dois conceitos já estão no campo dos niyamas. Nos niyamas a gente tem svadhyaya. Svadhyaya é o nosso estudo de si, é você se dedicar ao autoconhecimento. E a entrega está muito conectada a isso, a gente poder olhar para si e reconhecer suas questões positivas e negativas, aceitar todas elas. E a gente faz isso com a ajuda também dos textos do yoga, da teoria que vem nos sustentar nisso. E o outro aspecto é
Svara Pranidhana. Svara Pranidhana é a nossa dedicação ao ser superior, ao eu superior. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Voltei da pausa para ajustar os problemas técnicos que estavam acontecendo. Então, gente, essa coisa da entrega nós vamos investigar nesse mês e agora nessa prática a gente vai investigar fisicamente como que o nosso corpo lida com entregar-se, tá? É uma prática suave, a gente não vai fazer grandes esforços, mas nas permanências, pelo fato de elas serem um tanto longas, a gente vai sentir como que a nossa mente se comporta diante disso. E só para exemplificar, minhas alunas sabem ontem o que eu passei de contratempos, quando eu tinha várias coisas planejadas e o meu dia foi todo tomado por uma coisa que não estava no script, né? Hoje, só para eu ter certeza, não é isso mesmo, minha filha? É isso que você está querendo trabalhar? Você vai entregar de verdade, né? Hoje de manhã, então tá, agora já passou o susto, eu acordo com a notícia de que minha mãe caiu. Então, assim, ela tá ótima, graças a Deus, mas ela levou um tombão e aí mais um dia foi tomado com coisas diferentes do que eu havia planejado, né? E aí, se a gente acha que a vida só vale a pena se ela cumpre o roteiro que a gente planeja, a gente vai, vamos falar assim, bem rasgado, a gente vai se ferrar. A vida não vai encaixar direito, né? E no yoga a gente acredita nessa fluidez do universo. A natureza, nós somos natureza. E a natureza vai seguindo o seu curso, vai achando suas soluções. O ser humano está maltratando, está assim, acabando com a natureza, e ainda assim a natureza ainda consegue surpreender, ainda consegue achar saídas, porque essa fluidez, ela é uma lei da natureza e ela vale para nós também. Então, quando eu consigo receber algo que não é o que eu planejei e falar, ok, vai ter que ser isso, respira e segue do melhor jeito possível, né? A vida faz muito mais sentido do que ser uma gincana para a gente conseguir resolver tudo que a gente planejou. E enquanto não completa, a gente não se satisfaz, a gente não está sentindo que está tudo seguindo o curso. E segue, é só a gente perceber, só olhar. Então vamos olhar primeiro para o primeiro básico curso da vida, que é a nossa respiração. Deixa as suas palmas das mãos para cima, alonga a sua coluna. E você vai respirar sem querer mudar nada. Só respirar. Perceba o ar que entra, o ar que sai. Relaxa as bochechas, solta os maxilares. Perceba que apesar de você estar se condicionando a crescer a coluna, estar com a coluna ereta, você pode deixar relaxados os músculos da sua barriga. O ar entra, sua barriga cresce, vai para fora. E o ar sai, a gente recolhe esse abdômen levemente. Vai se atendo aos símbolos de liberdade que a nossa própria respiração nos mostra. Essa criação de espaço quando o ar entra. Vem algo, eu preciso criar espaço. Sai algo, eu me recolho. E assim nós vamos nos ciclos da vida, nos ampliando, nos recolhendo, sentindo que hora é momento de quê? O
E antes de a gente terminar essa primeira meditação, perceba as palmas das suas mãos. Quem trabalha com reiki, com massagem, tem muita consciência disso, mas a maior parte das pessoas às vezes não toma consciência dessa energia que a gente carrega nas extremidades. A nossa energia nos ultrapassa e a gente sente nas mãos essa vibração que vai longe, que se conecta com algo maior do que eu. Aproveita para sentir se para você é tranquilo estar com as mãos abertas, as palmas das mãos para cima e os olhos fechados. Há gente que vai perceber que não é tranquilo, que gera uma certa insegurança. Palma das mãos abertas assim, viradas para o alto, são um dos mais poderosos índices de entrega. A gente abre. Com isso, perceba, quando você põe sua mão assim, perceba o seu antebraço, perceba a parte interna e da dobra do cotovelo, seus principais pontos por onde corre o sangue nos seus membros superiores estão expostos, estão entregues. Então perceba a potência disso. Se você se sente mal com isso, entenda que é um trabalho que aos poucos você pode liberar a sua linha, essa linha aí da vida, do sangue que corre nas suas mãos, nos braços, passando aí pela frente. Agora abre os olhos devagar. Vamos respirar aqui, trazendo toda essa energia lá para cima. Inspira, junta as mãos lá no alto. Guarda o ar nos pulmões. Relaxa agora, soltando o ar devagar até a ponta dos dedos tocar o chão. Inspira, eleva de novo os braços. Retém o ar nos pulmões, guarda. Brinca com esse guardar. Solta o ar. Sente o esforço quando estiver lá em cima. Mais uma vez, inspira. Guarda esse ar apenas observando, sem briga, sem esforço demais. Solta. Toca o chão e agora fica sem ar. Respira livre. Observou o desafio de ficar sem ar um pouquinho? Vamos fazer mais uma vez? Ficar sem ar às vezes ativa uma certa angústia, uma aflição. Meu Deus, não posso ficar sem ar. Aí você vai desapegar desse ar. Você soltou o ar, esvaziou tudo. Aí você fala, poxa, estou livre do gás carbônico que não estava me servindo mais para nada. Estou livre, relaxa seus músculos e fica um pouquinho sem ar. Vamos lá. Inspira, eleva, guarda, solta. Com as mãos tocando o chão, esvazia tudo e observa. Respira livremente. Você sentiu como que o corpo fica querendo puxar o ar de novo? Na hora que a gente solta tudo, é como se tivesse um impulso do diafragma para a gente voltar a receber o ar, porque é fisiológico, né? Aqui a gente está tentando controlar, e olha a brincadeira de novo, é o controle para nos permitir liberdade depois. Então aqui eu controlo, né? Eu aprendo a controlar, mas eu controlo o fisiológico, eu estudo o meu corpo para fazer isso. Vamos fazer a última vez? Só que agora eu vou te convidar a fazer no seu ritmo.
Não segue o que eu estou falando. Enquanto você estiver sentindo um certo conforto em brincar de guardar o ar, fica aqui. E quando você quiser soltar e parar um pouco sem o ar, fica aqui. E para maior conforto, traz o queixo para o peito, que uma das razões da gente ficar querendo puxar o ar é a glote que fica mexendo. Então você abaixa aqui e aí você fica sem ar o tempo que você quiser. Quando precisar respirar, respira livre. Não é gincana, não é disputa de quem vai mais rápido, tá? Ou de quem vai mais tempo. É só seu corpo experimentando e brincando com isso, tá? Vamos lá. Então alonga bem a coluna, inspira, eleva, guarda o ar, permanece o tempo que você quiser. Depois esvazia, põe as mãos no chão e traz o queixo para o peito e permanece o tempo que você quiser sem o ar nos pulmões. Quando for o seu tempo, volta a respirar livremente. Isso. Gente, criança, quando vai brincar disso, brinca assim radicalmente, né? Então, às vezes, esvazia o pulmão, fica sem ar, e aí, a hora que quer respirar, faz assim, de repente, né? Puxando como se tivesse atravessado uma piscina super longa. Essa brincadeira é legal, mas na prática, para a gente acostumar o controle respiratório, a gente não chega nesse ponto, a gente brinca ainda dentro de um certo grau de conforto. Eu vou acrescentar um detalhe na nossa prática agora. Quando você soltar o ar, quem estiver fazendo agora, interrompe só para ver. Quando você soltar o ar, às vezes dá aquele ímpeto de respirar. Aí você vai respeitar esse ímpeto movimentando suas costelas. Sabe quando a gente respira e as costelas aumentam a lateral aqui, ó? Não é essa expansão lateral? Então, quando você for respirar, quando você estiver sem ar, você pode fazer esse movimento das costelas. Ao fazer isso, talvez você sinta que a barriga vai para dentro, que se cria um vácuo no abdômen, tá? Experimenta, vê se você consegue fazer esse vácuo. Vou virar de lado aqui para mostrar para vocês, ó. E de novo tá dando travação aqui do. A Loló disse que a imagem travou de novo, né? Ô, gente, Travou que de novo. maldade. Que Travou será? de novo. Para mim voltou. Eu vou cortar aqui um pouquinho. Outra mini pausa. Hoje as questões técnicas estão pegando um pouco aqui. A conexão está brigando porque a gente está desafiando, desafiando a entrega. Mas é isso, então, né? Tem que acontecer, vai acontecer. A gente estava então fazendo a respiração e a gente vai levar as mãos lá, juntar e observar. E aí a gente vai soltar aqui, tocar o chão, esvazia tudo e aí pensa que vai respirar, mas não deixa o ar entrar, como se você estivesse chupando um canudinho entupido. Olha o que que acontece com o espaço do abdômen. Ó, eu inspirei, barriga cresce, expirei, barriga recolhe. Tirei o ar todo e expando minhas costelas. Deu para ver que o abdômen vem para dentro, né? Eu abro espaço aqui e aí o conteúdo que tem lá tem que ocupar esse espaço que abriu. Por isso que cria o vácuo. Pode ser uma coisa muito sutil no começo, tá? Mas é uma prática muito interessante. A gente está brincando com as habilidades do corpo. Então vamos lá. Inspira, eleva. Vamos fazer mais uma vez. Guarda o ar. Expira, baixando o braço, traz o queixo para o peito e imagina só a respiração. Relaxa para respirar quando for o momento.
Solta o abdômen e relaxa. Isso, excelente. Então, um dos aspectos para a gente buscar essa capacidade de entrega é a gente brincar mais com a nossa respiração. Agora, a gente vai brincar com o corpo rolando para trás. É o balancinho, é um rolamento no chão. Eu vou deixar meus braços para lá e vou voltar. E vai aos poucos percebendo a confiança crescente, até você, depois de um tempo de prática, a gente pode se tornar capaz de levar os pés lá para cima. Joelhos flexionados, uma perna separada da outra, para o joelho não vir na direção do seu rosto. Pode ser que você acione um certo medo ao experimentar isso. Rola, mas vai entendendo o movimento. Inspira subindo, expira descendo. É uma massagem. Algumas partes do corpo insistem em ler o esforço como um dolorimento. Fala, nossa, minhas costas estão muito doendo. Aí você vai observando, observando esse desconforto. Quem sabe você começa a ler como uma massagem boa e não como uma massagem que é dolorida, porque não é assim, né? Massagem não deve doer. Ai, ótimo. Muito bom. Senta agora com as pernas esticadas e dá uma batidinha aqui, ó. Chacoalha bem. Isso. Roda a perna para fora e para dentro. Bate as laterais do pé no chão. Isso. Dá uma soltadinha aqui nos seus punhos, entrelaçando os dedos e fazendo. Junta aqui, ó. Entrelaça. E aí faz como se estivesse desenhando um 8 deitado. O símbolo do infinito. Roda para um lado, roda para o outro. Olha, muito bem. Tem uma garotinha fazendo super bonito esse movimento. Vamos virar para o outro lado agora. Faz o contrário. Aí você vai ver que o cérebro dá um nozinho, como se ele não soubesse fazer isso direito. Dá mesmo. Não é engraçado? Fica muito diferente. Aí chacoalha os punhos. Excelente, muito bom. Agora, a gente vai se entregar a uma postura que incomoda, que dói, e aí eu quero ver a sua conversa com o seu aspecto mental. Todo pensamento que você sentir que veio, que está querendo te diminuir, falar que você é fraca, você só observa, só dá uma olhadinha e deixa passar. Negocia com seu corpo, é só mais um pouquinho. Respira mais fundo, fala, eu dou conta. Não, será que eu dou conta de mais 2 segundos? E assim vai. Vai com essa conversa interna, tentando permanecer um pouco mais. Vamos lá, Loló, nós vamos fazer a mesa, que é uma postura que cansa os punhos, que usa bastante força no corpo inteiro. Então você vai, quem sente muito o punho de deixar os dedos virados para dentro aqui, Silvia, a gente aponta os dedos para dentro. Se for muito para o seu punho, quem sentir que é demais, pode girar um pouquinho para fora os dedos para ficar um pouco mais confortável, tá? Bora lá. Os ombros trabalham muito também. Desloca o seu quadril um pouquinho para frente, sobe. Sobe o quanto for possível para você. No início a gente não consegue fazer uma mesa retinha, não. Contrai os glúteos, observa o esforço dos ombros. E você deve se respeitar, apesar de estar batendo esse papo com o seu interno aí, de ficar mais um pouco. Respeite-se. Se você sentir que é uma agressão, continuar na postura, você vai descer. Observa, resiste mais um pouco e se acolhe caso você precise desistir. Se acolha.
A cabeça, gente, ela vai cansando, aí você pode soltar um pouquinho lá atrás, trazer o queixo para o peito e alinhar de novo. Você pode fazer descansos, soltar e depois voltar mais um pouquinho. A gente está observando aqui a resiliência. Muito bom. Quem já desceu pode agora descansar mais. Quem vai descer junto comigo, vem descendo. E aí, solta ó, os joelhos para fora e as mãos para cima. Vira aqui, descansa as mãos. Observa a lembrança do esforço no seu corpo todo. Então, a gente fez uma postura que exigiu resistência, que exigiu esforço e resiliência, e isso deixa marcas no corpo. E aí a gente vai relaxando aos poucos. Passou o momento do esforço, passou aquela concentração, aquele foco em realizar algo, e você pode relaxar, soltar. Isso, agora chacoalha aqui os punhos. Então, essas pequenas coisas no autoconhecimento, quando eu estou praticando Svadhyaya, eu estou me conhecendo e eu vou me conhecer diante dos desafios da vida. Agora, esse desafio é fogo, é a flexão de tronco e quadril. Você vai deixar o corpo dobrar-se para frente, procura perceber se você consegue mover o osso do quadril um pouco. E quando chegar no seu limite no quadril, aí você solta o peso da cabeça, os ombros. Em vez de ficar puxando o seu corpo para frente, você vai entregar mesmo as palmas das mãos aqui viradas para cima e soltar o corpo. Respira, observa seus pensamentos. E não dá muita bola para eles, não. Só observa, registra. Ah, pensei isso. E larga para lá. Presta atenção na sua respiração. Observa as suas limitações sem se culpar, sem ficar julgando por que que você tem esse limite. Vai olhando. Imagina que o esforço para descer um pouquinho mais, para ir mais longe, ele não acontece de cima para baixo, ele acontece de dentro. É no seu abdômen profundo que passam os flexores do quadril, que podem ser contraídos para que você vá mais para frente. E se sua mente estiver vindo com muitos pensamentos negativos, de insuficiência, procure apenas perceber isso e respirar mais um pouquinho, negociar mais um pouquinho disso. Agora vocês podem segurar os pés ou o tornozelo, onde quer que sua mão tenha chegado, perceber o quanto você avançou. Respira bem profundo, enchendo suas costas de ar, percebendo as costelas lá atrás se expandindo. E solta o ar, puxando um pouquinho mais para frente. Depois desse último esforço, vem saindo devagar. Leva as mãos lá para trás, inclina um pouco, relaxa a coluna. Tira o peso do quadril de um lado para o outro. Isso, massageia os glúteos. Excelente. Agora a gente vai deitar de barriga para baixo. E a gente não precisa de muito para a gente perceber. Eu posso, eu sou capaz.
Esse é um mantra, né? Uma afirmação que a gente pratica muito, né? Nas práticas, tanto lá no YouTube, quanto no Antes Yoga, quanto nas práticas do desafio, a gente pensar, eu posso, eu sou capaz. E aí a gente vai aplicar isso. Eu posso, eu sou capaz de aprender a confiar, a entregar, a respeitar esse movimento mais fluido do universo. E aí, como é que nós vamos pensar em fluidez agora? Tá aqui um desafio. Pensar em fluidez numa postura tão rígida quanto a prancha. Firma aqui, contrai seus glúteos, empurra o pezinho, ergue o seu tronco, o quadril, você vai encaixar o ossinho do quadril aí, guardar tudo para dentro, abdômen para dentro, a gente vai ficar nessa pranchinha aqui. Mari, avança um pouquinho, afasta um pouquinho o pé para o quadril descer um tiquinho mais. Tá ótimo. Deixa eu ver quem mais. Silvia, pode também escorregar o pé um tiquinho mais para trás. Aciona o abdômen, empurra tudo para cima. Sente as costelas e a respiração quase sem espaço. Apesar de todo esse esforço, internamente, seu corpo luta para se nutrir, para garantir todo o oxigênio necessário. E aí, nisso é que está a fluidez. Parece que a gente está numa rigidez tremenda, mas tem muita coisa se organizando, fluindo, para garantir sua permanência. Vamos descansar? Ufa, desce pro chão. Quem precisou descer antes, tudo bem. Vira a cabeça de lado, abre os braços. E agora repita: eu posso, eu sou capaz. Relaxa o seu quadril, solta os glúteos. Sente o peso da sua cabeça apertando a bochecha. E agora vira para o outro lado apertando a outra bochecha. Respira mais um pouco. Muito bom. E agora, para a gente já ir caminhando para o fechamento, coloca suas mãos aqui ao lado das orelhas. Você vai empurrar o chão e encaixar de novo os cotovelos. Só que agora a gente não vai para a prancha. Agora a gente vai para a cobra. Cotovelos vão ficar bem embaixo dos ombros, tá? Bem alinhados com os ombros. Empurra o chão, encaixa os cotovelos. Isso, verifica se está bem na linha do ombro. Ativa os ombros para você não sentir que tá assim descansando na praia, não é isso. A gente está empurrando, usando a força, e aí vai alongando a frente do seu corpo. Contrai coxas, glúteos e estica os braços. Isso. Cuidado para os ombros não colarem nas orelhas, empurra para baixo. E aqui a permanência também. Quem vai ditar o tempo é o seu próprio corpo. Vou deixar você em silêncio se observando. Não perca essa ativação de coxas e glúteos, não, tá? Eles vão descer quando sentir necessidade de entregar. A saída da postura também, assim como a entrada, é um ato de entrega. Quem precisou sair pode descansar. Procure manter a contração nos glúteos e nas coxas até descer, que aí você sente um pouco mais de alongamento na coluna e relaxa só lá embaixo. Quem precisou descer, solta os braços. Observa o músculo em descanso.
Quem ainda resiste, observa essa resistência. Muito bom. Vamos rolar agora para ficar de barriga para cima. Então, em uma prática com pouquíssimos asanas, eu posso começar a investigar no meu corpo as sensações, as minhas capacidades, o meu funcionamento mental, e tudo isso vai contribuir para que a gente possa viver com mais entrega e confiança. Abraça os joelhos, rola para a direita e para a esquerda. Leva os pés para o chão e abre os braços, a gente vai ficar com os joelhos flexionados, braços abertos. E aí deixa os joelhos cair um pouquinho para a esquerda. Sente a torção, respira. Isso, deixa o joelho agora elevar-se para cair para o outro lado. Solta o corpo, os dois joelhos para o mesmo lado. Respira na postura. E agora eleva os dois joelhos de novo para esticar as pernas. Você vai entrar em Shavasana, na postura de relaxamento. Palmas das mãos para cima. Solta o corpo. Afasta os braços do tronco, separa uma perna da outra. Vai percebendo o corpo livre para descansar. Relaxa seu corpo no chão. Enquanto entrega seu corpo, entrega a sua mente. Ouça as palavras dessa canção do Gil que sempre eu cito quando eu penso nesse ato de entregar-se e observar a vida. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir.
Deus fará absurdos conquanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consente. Lareraia, lareraia. Isso, agora começa a mexer os dedos dos pés, das mãos. Movimenta devagarzinho. Roda o pescoço para um lado, para o outro. Passa a língua sobre os dentes, massageia a sua gengiva em cima e embaixo. E dá uma espreguiçada agora bem gostosa. Então, entregar-se é como diz o Gil, a gente sentir a vida, né? Que Deus fará absurdos, contanto que a vida seja um altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir. Então, entender esse lugar maior, essa força maior e essa confiança plena. Tudo cabe. Um sorriso na hora que né, a estrela cai quando a gente sorri, mas a estrela também pode brilhar quando a gente sorri. Tudo cabe, a alegria, a tristeza, desde que a gente tenha essa presença e essa capacidade de entrega. Vamos devagarzinho para a postura sentada, para a gente agradecer e finalizar. Então, assim que nós vamos esse mês investigando isso, com práticas intensas, com práticas suaves. Vai ter hora que a gente vai fazer até cansar para sentir o corpo entregue, porque não tem jeito de não entregar depois de uma surra de exercícios, né? Então a gente vai experimentar isso de diversas formas e vai trazer essa conexão interna para a gente entender um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer para se sentir mais encaixada no mundo e na vida. Junta aí as mãos em frente ao peito. Agradeça-se por ter reservado este momento para a sua prática de hoje. Sinta a sua respiração suave, tranquila. E conecte-se mais uma vez à energia divina, à luz interna, reconhecendo essa mesma luz em todos os seres, naquelas pessoas próximas, naquelas que estão distantes. Essa energia universal que flui e perpassa todos nós. Traga as mãos na direção da testa. A luz que está em mim saúda a luz que está em ti. Namastê. Muito bem. Quem quiser seguir comigo, é só me chamar, eu explico como faz. Dá para você contratar um mês só, dá para você ficar 6 meses com desconto. Então é só você me chamar aí que eu explico direitinho como que funciona o desafio do mês. Obrigada quem veio ao vivo hoje, obrigada demais. Vou interromper a gravação. Quem quiser conversar um pouquinho comigo, tô às ordens. Obrigada, gente.